Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz. Dando continuidade às devocionais e a pedido da nossa líder Barquíria, estou aqui hoje para trazer uma palavra bem pertinente e atual sobre o livro de Neemias, não é? Um homem de oração, um homem de sacrifício, um homem de tenacidade, um homem que abriu mão de uma posição responsável e bem paga pelo rei da Pérsia, pela reedificação dos muros de Jerusalém. Vejamos ao que se deu a destruição dos muros de Jerusalém. A palavra relata que os judeus estavam andando em pecado e em desobediência com Deus. E ele levantou o profeta para exortar e para trazer o entendimento deles que eles estavam pecando contra Deus, mas eles não deram ouvido aos profetas. Então Deus permitiu que eles caíssem na mão do rei Nabucodonosor. Nabucodonosor, ele destruiu Jerusalém, mas também matou muitos judeus. Alguns foram exilados e outros ficaram na cidade de Jerusalém em grande miséria e desprezo. Eu quero ler com vocês nessa manhã o livro de Neemias, capítulo 1, do 1 ao 6. As palavras de Neemias, filho de Ocalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Susa, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhe perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me, o restante que não foram levados para o exílio e se acharam lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e suas portas queimadas. Então, eu ouvindo essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Esteja, pois, atento os teus ouvidos e os teus olhos abertos dia e noite pelos filhos de Israel e teus servos, e faço confissão pelo pecado dos filhos de Israel, o quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa do meu pai temos pecado. Bom, meus amados, eu quero trazer algumas características sobre Neemias, algumas características que me saltaram aos olhos, que fala que Neemias era um homem de oração. Não é? Se nós observarmos aqui, fala que ele orava dia e noite. Dia e noite fala de uma oração incessante, de uma oração contínua. Eu quero trazer um exemplo na palavra do Senhor que fala em 1 Tessalonicenses 5,17, que fala que devemos orar sem cessar. Esse sem cessar significa em todo tempo, em qualquer circunstância. Também fala sobre um homem de sacrifício. Sacrifício, sim. Por quê? Neemias abriu mão de uma posição responsável e bem paga pelo rei da Pérsia. Neemias era copeiro. Mas Neemias, como homem de oração, ele entendia o chamado de Deus. E ele abriu mão dessa posição para restaurar os muros de Jerusalém. Ele saiu da sua zona de conforto pela restauração de Jerusalém. Também fala de tenacidade. Tenacidade, eu fui pesquisar, encontrei algumas respostas a respeito de tenacidade. E eu optei por perseverar. Aqui também fala que Neemias foi um homem de perseverança. Um homem que perseverou. Se nós olharmos ao longo do livro de Neemias, vamos ver que tanto Tobias como Sambalá
houve muitas afrontas, muitas investidas para que ele desistisse da restauração daquele muro. Mas a palavra de Neemias, no capítulo 4, versículo 2, ele relata que quando Sambalá viu que os muros estavam sendo reedificados, ele veio afrontar os judeus, chamando os judeus de fraco. Mas também a palavra nos diz que em momento algum Neemias desistiu, porque existia um propósito. E ele entendia que ele era o chamado de Deus para completar aquele propósito. Também fala de jejum. Jejum fala de sensibilidade. E nós sabemos, meus irmãos, quanto mais oramos e mais jejuamos, mais estamos perto de Deus, entendemos o tempo de Deus e o chamado de Deus. Passamos a entender, a compreender qual é o propósito de Deus para a nossa vida. E foi o que aconteceu com Neemias. Eu quero trazer também outro exemplo de jejum, que fala em Êxodo 34, 28, que é a passagem dizendo que Moisés, estando ali com Jesus, jejuou 40 dias e 40 noites, para que se fosse escrito os 10 mandamentos nas tábuas. Também fala de um homem de confissão. Um homem que ele sentiu a necessidade de confessar o pecado da nação, confessar o pecado dos seus pais e confessar o seu pecado. Foram características em Neemias que me saltaram os olhos. Se nós observarmos, hoje estamos vivenciando mais do que nunca essa situação. Talvez hoje podemos nos colocar numa posição de Neemias, restauradores de porta, restauradores de brecha, não é? Na vida de alguém. O Senhor hoje nos chama, não só para restaurar a vida de alguém, não só para confessar, nos arrepender, mas o Senhor hoje nos chama, mais do que nunca, para nos alinharmos com Ele. Eu quero trazer também outro exemplo. No livro de Neemias, capítulo 6, versículo 15, ele fala que em 52 dias o muro de Jerusalém foram reedificados. Também fala no livro, no capítulo 8, do versículo 1 ao 18, que ali realmente foi o propósito de Deus, através de Neemias, foi cumprido na vida daquele povo. Porque o propósito de Deus não era só reconstruir muros e portas, a cidade em si, mas restaurar a vida daquelas pessoas que outrora tinham pecado contra Deus. E a palavra lá fala que eles não só confessaram o seu pecado, o pecado da nação, mas renovaram a aliança com Deus. Não é? E quero ressaltar que quando Neemias orou, a palavra diz que foi uma oração incessante. E eu pesquisei a respeito dessa oração de Neemias. Essa oração incessante de Neemias foram de 120 dias pela reconstrução de Jerusalém e a restauração do povo. Eu procurei em algumas escrituras bíblicas, eu não encontrei um respaldo que me dissesse que quando ele fala que jejuou e orou, que ele orou 120 dias, mas não fala a respeito do jejum. Mas acredito eu que esse jejum também foram de 120 dias. E eu louvo a Deus por essa palavra, porque Deus tem falado ao meu coração e acredito que Deus também vai falar ao teu coração. Deus hoje nos chama para verdadeiramente nos arrependermos, chorarmos e confessarmos o nosso pecado e o pecado da nossa nação. Eu quero agradecer ao Senhor, primeiramente, quero agradecer a vida dos nossos líderes e agradecer por essa oportunidade e pedir que verdadeiramente o Senhor fale ao nosso coração. No nome de Jesus, eu agradeço essa oportunidade.